Olá pessoal, estamos aqui para o nosso vídeo do mês de agosto e eu queria começar essa conversa com vocês retratando o que aconteceu no mês de julho. Vocês podem olhar aqui nesse mapa da direita que vocês estão observando que as chuvas do mês de julho tiveram concentradas principalmente no sul e no extremo norte do país e toda a região central, região sudeste do país foi bastante seca, todo o nordeste também bastante seco. Okay? Isso é típico do mês de julho e como a gente pode ver no mapa da esquerda, nas anomalias, ou seja, nas diferenças em relação à média, a gente percebe que tivemos chuvas acima da média no Rio Grande do Sul, metade sul do Paraná, oeste de Santa Catarina e faixa norte do país. São Paulo, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, faixa leste de Santa Catarina, a gente teve chuvas abaixo da média. E na região central a gente ficou na média histórica, que é muito seco, e isso favorece as lavouras que estão em fase de colheita. A colheita do milho, do feijão, do algodão avançou muito bem em toda a região central do país, sem problemas por atraso de chuva, com bom desempenho das máquinas, ok? Mas sem perspectivas de retomada das chuvas ainda para o mês de agosto, como a gente vai ver na sequência do vídeo. Esse tempo seco do mês de julho explica a queda na umidade do solo em praticamente todo o país. Vocês podem reparar aqui nesses dois mapas, mostrando o mês de junho e o mês de julho, que a umidade está abaixo de 15% em praticamente todo o país, com exceção do extremo sul e extremo norte. Okay? Essa é uma condição típica dessa época do ano e o tempo, como a gente está vivendo uma condição de laninha, vem mantendo essa condição típica aí, praticamente sem chuvas durante todo o mês de julho. Agora, olhando um pouquinho para o mês de agosto, o que nos espera ao longo desse mês, pessoal, é a ação da laninha ainda. Ou seja, com chuvas abaixo da média no sul do país e chuvas um pouco acima da média no norte do país. Região sudeste, região centro-oeste, boa parte da região nordeste deve ter chuvas dentro da média, o que indica tempo seco, porque esse é o mês mais seco do ano em praticamente todo o nosso país. Para concluir o mês de agosto, pessoal, eu queria que vocês observassem esses dois mapas e notassem que tanto a projeção feita por IMET quanto a projeção feita pela NOAA convergem entre si, o que aumenta a confiabilidade desse cenário que está sendo mostrado para agosto, de que a gente deve ter um mês bastante seco, com chuvas abaixo da média no sul e chuvas acima da média no norte do país. Esse é um quadro que a gente vem observando desde dezembro do ano passado e que para agosto deve se manter. O cenário permanece o mesmo para o mês de setembro, vocês podem observar mais uma vez que os dois mapas também convergem entre si. As duas fontes que a gente analisa aqui nesse vídeo falam praticamente a mesma coisa, o que nos faz esperar que a gente não tenha chuvas em toda a região central no Brasil no mês de setembro. Ou seja, as projeções ou a início da semeadura, a início da safra de verão, deve de fato ficar para o mês de outubro, como é típico na região, mas em alguns anos a gente pode esperar as chuvas antecipadas para o mês de setembro, o que não parece ser o caso nesse ano de 2022. Para concluir a nossa análise trimestral, a gente vê agora os mapas para o mês de outubro. E notem que agora os dois cenários que a gente vê, eles divergem muito entre si. No cenário da NOAA, que é o mapa da direita, vocês podem observar que a gente tem chuvas bastante acima da média para o centro-oeste do país, o que é muito promissor para a safra de verão, indicando que a safra pode começar no mês de outubro com boas condições. O mapa da esquerda, que é o mapa do INMET, ele mostra o contrário. Chuvas entre abaixo da média ou dentro da média, okay, para o mês de outubro, o que significa talvez um atraso na semeadura para o final do mês, enquanto que a região sul do país com chuvas abaixo da média para o mês de outubro. Como a gente está distante do mês de outubro, é normal que aconteça essa divergência entre os mapas. Então a gente vai pedir que a gente aguarde o próximo mês, onde a gente vai se aproximar mais 30 dias desse cenário, para que a gente possa esperar uma convergência entre os mapas, tendo um cenário de um pouco mais de confiança para essa análise. Nesse momento a incerteza ainda é muito grande para o mês de outubro, então a gente conta com vocês no vídeo do mês que vem. Para concluir nossa conversa nesse mês, pessoal, queria mostrar os nossos dois mapas, as nossas duas figuras, na verdade, falando de laninha, e ao contrário do que a gente vinha comentando nos meses anteriores, os cenários que a gente analisa aqui mostram uma reversão no quadro de laninha, uma tendência para neutralidade. Notem nesse primeiro slide que a gente vê que a partir de novembro, dezembro, janeiro, a gente já deve estar em fase de neutralidade, em que isso significa que a gente não vai ter nem laninha nem El Niño, ok?
E a gente pode esperar nessas condições de neutralidade que a gente tenha uma condição dentro da média histórica. Okay? A gente não vai ter a influência típica de Laninha e El Niño como a gente viveu ao longo do ano de 2022, afetado principalmente pela Laninha. Só para concluir, vocês podem olhar aqui essa segunda fonte, a fonte da NOAA, mostrando também talvez uma probabilidade um pouco maior do que Laninha em comparação com o primeiro gráfico, mas também uma tendência de neutralidade, ok? Reforçando esse cenário aí que a gente vem conversando com vocês, de que a safra 22-23 deve transcorrer sob a influência do Oceano Pacífico em condição neutra em termos de temperatura. Tudo bem? Pessoal, aqui a gente encerra a conversa desse mês. Agradeço muito a vocês pela atenção e a paciência. E a gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau. Um abraço.